pior na vida da gente do que a mágoa, a ira, o ódio que sentimos. Quando alguém fere os nossos sentimentos, quando alguém julga a nossa conduta, quando alguém nos faz perder o chão por coisas insignificantes, mais pior ainda é quando uma raiz da amargura cresce em nosso coração, pesa a nossa alma e nos entristece. Cada vez que lembramos das injúrias que sofremos, não se perdoa porque é bonito ou porque está na Bíblia. Engana-se quem pensa assim. O perdão, quando libera pela gente, nos liberta do que aprisiona nossa alegria. Derrota o ódio, tira o peso da dor e abre espaço para o amor dentro da gente. Eu passei esses dias, o dia que o pastor falou para mim, Glória ao Senhor. eu comecei a estudar sobre Naamã. Comecei estudando e assistindo a televisão. Quando foi na madrugada da terça-feira, o Espírito Santo falou para mim: por que não sobre o perdão? Por que sobre Naamã e não falar sobre o perdão? Aí eu senti, falei assim, às vezes a gente precisa, né, sobre o perdão, porque tem muitas pessoas que acham que por magoar uma pessoa não precisa pedir um perdão, né? Porque às vezes, para a pessoa que falou, que deu uma briga, qualquer coisa, para ele esqueceu. Mas a pessoa que ouviu a palavra, que machucou, é triste, é doído. Então, às vezes, a pessoa tem que voltar lá atrás e pedir perdão. E eu falo que eu sempre ensinei meus filhos isso, que a gente pedir perdão, mesmo que você não esteja errado. Se você sentir no seu coração você pedir perdão, peça perdão. Então eu escolhi uns versículos da Bíblia aqui. Então são vários versículos. E eu vou ler aqui para as pessoas refletirem sobre isso aí, sobre o perdão. Primeiro eu vou ler Isaías 43. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Depois, Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. É isso que as pessoas falam, né? Amar as pessoas, o seu próximo como a ti mesmo. E muitos não amam isso, acham que se eles amar aqueles que estão ali em volta dele já é o suficiente. E não é. Às vezes a gente tem que amar uma pessoa que está lá fora, precisando, né? Sofrendo na rua, sem um cobertor, sem uma comida, sem alguma coisa, passando fome, necessidade. E essa pessoa tem que chegar sobre eles e pelo menos falar para ele: Jesus te ama, né? Jesus te ama e eu também te amo. E às vezes a pessoa precisa de ouvir isso aí, ouvir uma palavra, né, do amor. Que é uma coisa que serve muito para as pessoas que ouvem. Nem sempre para a gente fala assim: não vou falar isso aí, a pessoa não vai nem levar. Só que isso aí fica guardado na mente da pessoa. E depois, 1 João, versículo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Também sobre o pecado, né? Sempre aí. Daniel 9:9. Ao Senhor, nosso Deus, as misericórdias e o perdão, porque nos rebelamos contra Ele. Também, né? Sempre o perdão e o pecado, sobre o que Deus tocou no meu coração. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graças para com todos os que te invocam. Mateus. Glórias ao Senhor. 11. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi ao teu agrado. Aleluia, Senhor. Glórias ao Senhor. Desça sobre aqui, Espírito Santo de Deus, sobre essas pessoas, Senhor Jesus, sobre teus filhos que estão na tua casa, Senhor. Espírito Santo de Deus, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor Jesus, toca teus filhos, Senhor. Toca, Pai amado, Senhor.
Lucas 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condenareis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Aleluia, Senhor meu Deus. Glória ao Senhor. Colossenses 3, versículo 13. Suporte-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiveram uns com os outros. Perdoe como o Senhor os perdoou. Glória ao Senhor Deus. Efésios 4, 32. Antes, sede bondoso uns para com os outros, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Antes, sede um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu senti que às vezes a gente precisa falar mais de Deus, porque as pessoas falam muito pouco sobre Deus e às vezes até questiona por a gente falar, se a gente chega a falar, conversar com algumas pessoas, porque eu tenho esse costume de quando chegar das pessoas, eu vejo que está enfermo com algum problema e eu converso muito sobre a palavra de Deus, porque Deus tem falado tanto comigo, Ele fala tanto comigo, dá tanta sabedoria para mim, cuidar da minha vida, cuidar da minha casa. Eu passei por uns momentos muito difíceis na minha vida, muito sofrido, sofri muito com relacionamento, depois para criar os meus filhos sozinho, que está Deus aí que me conhece há muitos anos, sabe quanto que eu passei, quanto que eu sofri para criar meus filhos, até o dia que eu resolvi que eu não iria arrumar mais ninguém, ainda consegui, encontrei uma pessoa que era da igreja, foi essa pessoa que me levou para a igreja. Só que ele me levou para a igreja, mas não servia o Deus verdadeiro. Na igreja ele era uma coisa, em casa ele era falso. Ele era falso com meus filhos, ele aproveitava quando eu ia trabalhar e falava as coisas, judiava com meus filhos, escondia as coisas de casa com meus filhos no momento. E eu trabalhando, e meu filho é um menino que se alguém chegar, chamar a atenção dele, falar qualquer coisa com ele, ele não fala com ninguém. Fica só ele e a pessoa que falou, ele não se abre. E às vezes eu chegava e percebia que ele estava triste. Eu perguntava, Gabriel, o que aconteceu? Então ele nunca foi de falar. As meninas sempre falavam, mãe, aconteceu isso, mas ele nunca falava. E eu, nesse intervalo desse sofrimento meu que eu passei, um dia eu falei para minha mãe, eu vou cuidar dos meus filhos sozinho. Eu não vou arrumar mais ninguém, não vou ter mais ninguém. E pedi para essa pessoa sair da minha casa. Eu falei, eu quero que você saia da minha casa, porque eu não quero mais essa vida, eu não quero ver meus filhos sofrer. E eu tenho uma filha que ela tem 30 anos, ela fez 30 anos agora. Glória ao Senhor Deus. E ela é sapatona, né? Ela vive com outra mulher. Tem um caso com outra mulher. Eu creio que Deus já está libertando ela, porque hoje ela fala muito da palavra de Deus. Ele judiava muito dessa menina minha. Ela morava num quartinho do lado e ele judiava muito, falava palavras muito, machucava muito ela. E através disso aí eu resolvi ficar ali com eles, né? Cuidar dos três, né? E fui vivendo a minha vida ali, sofrendo, trabalhava aqui, não dava para trabalhar, em outro lugar, com um problema muito sério de coluna, que eu não conseguia, tinha época eu não conseguia ficar em pé, de tanto que eu sofria da coluna. Nesse problema eu entrei num tal de síndrome do pânico, e eu não conseguia ficar sozinha. E minhas filhas, uma morava num lugar, outra morava em outra casa, a gente era casado, meu genro caminhoneiro, e minha filha viajava muito com ele. E eu ficava muito sozinha. E aquilo ali eu não dormia, eu fiquei 2 anos, eu não dormia nem de dia nem de noite. Não tinha sono e tinha medo de fechar a casa, e eu não sei do que eu tinha tanto medo. Eu sei que o meu medo era muito grande. E eu pegava e pedia para minha filha não sair, para ficar em casa comigo. E ela falava, eu vou sair. Que ela bebia, né, na época, essa minha menina. E ela saía, bebia, não sei que hora que chegava, porque eu me fechava dentro de casa. E ali dentro de casa eu só chorava, dia e noite. E um dia uma amiga minha, aí eu desse síndrome do medo, eu entrei na depressão. Eu tive uma depressão profunda também, que eu já não andava mais sozinho. Para andar tinha que alguém me segurar para os remédios que era muito forte que eu tomava. E uma amiga minha chegou na minha casa um dia, ela ia na minha casa levar comida para mim comer, porque eu não tinha nem o que comer em casa. E aí ela me chamou para ir na casa do ex-marido dela, queria fazer um churrasco.
E eu falei, eu não vou, como que eu vou? Nós vamos empurrando a bicicleta, você segurando lá na bicicleta, nós vamos andando. E a gente pegamos e fomos. E cheguei lá, fiquei lá uns 40 minutos e eu falei, eu quero ir embora, que eu ainda falei pra ela assim, hoje é Santa Ceia e eu quero ir na igreja. Já fazia 1 ano e pouco que eu não tomava Santa Ceia. E eu fui me fortalecendo na igreja, fui me fortalecendo. E aí, no que eu tô lá na casa dela, chegou o Zildo e o irmão do marido dela, e o marido dessa mulher. E aí ela pegou e falou, esse é uma coisa que eu falei pra você. Aí eu peguei e falei assim, eu vou me envolver com bêbado, já sofri tanto da minha vida. Falei, olha a situação que esse homem tá. E ela falava assim, não, mano, ele precisa de uma pessoa. Se ele arrumar uma pessoa, ele muda a vida dele. E eu falei, eu não vou me envolver não. Aí, mas aquilo ali começou a me chamar tanto, me chamava a atenção dele, e eu não conseguia tirar a imagem dele, mas eu não queria dar o braço a torcer. E ele também não queria, falava, não, eu não quero mais relacionamento, porque eu já sofri muito, mas ficava do lado do outro. Aí eu acabei pegando o número do celular dele, e um dia ela me ligou, e eu perguntei onde você está. Ela falou assim, eu estou na casa do bonito, nós falávamos com ele bonito. Eu estou na casa do bonito. Aí eu peguei e falei para ela assim, nossa, ela falou, vem aqui. Aí eu falei, vou lá. E ela vem aqui, eu falei, não. Aí eu já comecei me sentindo assim, diferente, né? Que eu acho que eu já estava me interessando por ele, e eu comecei a me sentir diferente, já não estava mais tomando aqueles depressivos, já parei um pouco de tomar os remédios e ficamos. Aí um dia eu fui na casa dela, ela me chamou para ir lá na casa dele. E eu até então eu não sabia que ele morava sozinho. Aí peguei e fui lá com ela, aí chegamos lá, ficamos conversando, né? Eu, ele e ela. E eu pensava assim, nossa, ele é uma pessoa bonita, vale a pena. Eu falei, mas como que eu vou me envolver desse jeito? Ele bebeu. Aí fiquei enrolando ali, e ele também, começamos a conversar, e um dia ele falou para mim que ele não queria não. Eu não quero nada porque eu não quero mais sofrer, porque eu já sofri muito. E eu falei, não, eu estou indo embora, porque eu também já sofri muito, porque eu também não quero isso. Aí passou uns 2 dias, essa minha amiga ligou para mim que ele tinha mandado ligar. E ele ligou, aí eu conversei com ele, ele falou assim, eu estou indo te buscar agora. Eu falei, eu estou com a minha neta e eu não vou sair. E ele chegou, aí ele falou assim, mas eu vou buscar você e ela. E ele chegou, que ele estava tão bêbado, que eu falo até hoje, eu penso, como que eu entrei dentro daquele carro, e ele bêbado daquele jeito, eu sou uma criança de 3 anos, junto. E aí eu falei, vamos ver se ele vai me levar para o bar, que ele estava no bar dando um churrasco. Eu falei, vamos ver se ele vai me levar para o bar, se ele quer alguma coisa séria, ele não vai me levar para o bar. Aí ele pegou e quando chegou no perto do bar, ele virou o carro para lá da casa dele, né? Aí chegou na casa dele, e ele falou assim, a partir de hoje eu não vou mais no bar. Se eu tiver que beber, eu vou beber em casa. Aí eu pensei assim, falei, já está tendo uma mudança. E começamos, conversando. E eu ficava muito sozinho na minha casa. Aí um dia ele falou para mim, vem morar comigo. Eu falei, vamos você morar comigo, que a minha casa está lá, eu não pago aluguel, você paga aluguel. Não, na sua casa eu não vou, não vou tirar você do problema. Não vou deixar você do problema, vou tirar. Aí pegou e me levou para a casa dele, a gente ficamos 2 anos e pouco morando juntos, e eu chorava muito porque eu tinha vontade de ir para a igreja, e eu não queria ir para a igreja errada, e eu chamava e falava, eu não vou porque eu conheci, eu sou católico, né, e a minha família é espírita, e aquelas coisas. Mas a gente pegamos e começamos a conversar, começamos falando muito, eu comecei a falar muito com Deus, e pedi para Deus que tocasse nele. E eu passava ficava na casa dele o dia inteiro ouvindo louvor. Quando ele chegava, eu falava, vamos uma sertaneja. E eu colocava aquilo com o coração doendo, mas eu pedia, Senhor, que seja a última vez, que seja a última vez. Quando ele pedia para mim, pega uma latinha para mim na geladeira, e eu levantava essa latinha para cima e orando, expulsando e pedindo a Deus que fosse a última. Aí ele foi diminuindo, aí um dia ele falou para mim, a partir de hoje eu não fumo mais. Aí eu pegou os maços de cigarro, passou tudo, e a gente não tinha para a igreja ainda. Quando chegamos, aí eu pensei assim, falei, meu Deus, ele vai largar o cigarro, mas aí ele vai beber mais ainda. Aí eu falei, mas Senhor, o Senhor trabalha com isso, o Senhor está trabalhando com isso. E o Espírito Santo falou para mim assim, confia em mim, que eu vou fazer uma mudança muito grande. E eu fiquei ali naquela expectativa que ele ia mudar. Aí passou uns 4 meses mais ou menos, eu chamei para ir na igreja e ele resolveu, ele falou, vamos. Aí a gente foi na igreja, chegamos na igreja, não tinha culto. Aí eu embora e ele falou assim, vamos procurar uma igreja, hoje eu quero ir na igreja. E a gente veio na igreja Deus é Amor, assistimos um culto e ele gostou. Dali a gente pegamos e saímos, falei assim, aí fui na casa do pastor e falou, amanhã vem culto. Aí no outro dia a gente fomos, aí ele já resolveu casar, nós vamos casar para a gente não ficar em pecado, né?
E a gente casamos e uns 4 Glória meses que a gente a Deus, casado, Senhor. o meu filho foi se batizar e ele falou, eu vou batizar com o Gabriel também. Aí ele foi, os dois se batizaram e ele começou se interessando em onde Glória eu a da Deus, igreja. Senhor. O senhor louva bastante, chama o Zildo porque ele sabe louvar, mas ele é tímido. Ele pegou e falou assim, mas será que ele veio? Eu falei, chama ele, irmão. E ele chamou ele para louvar. E ele começou e foi em frente. Aí chegamos em casa e ele falou assim, no dia que a gente deu os nomes, ele falou, eu não vou beber mais cerveja. Aí eu peguei e falei para ele assim, falei, obrigado, Senhor. Entrei para dentro, louvando, coloquei o joelho no chão. E eu orava tanto de joelho que tinha dia que enquanto ele estava bebendo lá embaixo, eu lembro que a gente morava no predinho, eu estava lá orando de joelho no chão. E tinha vezes que eu ficava até 11 horas da noite. E ele lá fora bebendo e eu pedindo para Deus. Só pedindo para que o Senhor tivesse misericórdia. Aí ele começou aí e se batizou. Depois que ele se batizou, aí graças a Deus ele já estava liberto desses vícios. E aí começamos a buscar a Deus. Aí um dia ele falou, vamos treinar o louvor junto? Não, você tem Aí que nós começamos a treinar esse louvor, cantamos, e com a graça de Deus, livre de todas as coisas. Senhor, obrigado. Livre dos Aleluia. pecados. E a gente começou a aqui com a graça do Senhor Jesus. E eu só tenho a agradecer, porque é uma pessoa maravilhosa, não só para mim, quanto para meus filhos também, né? E meus filhos hoje, se precisam pedir alguma coisa, eles não vêm pedir para mim, vão direto pedir para ele. Às vezes chega e fala alguma coisa comigo, mas cadê o Zil? Minha filha mesmo já chega no serviço, ela chega em casa, mas cadê o Zil? Eu falo, não chegou ainda. Meu neto tem um carinho por ele, e chega em casa e quer sentar com ele para almoçar. Na hora que eu almoçar, quer o garfo dele tem que ser igual dele, a faca tem que ser igual dele. Eu falo, eu não tenho que sentar perto dele. Não, mãe, é meu avô, ele fala. Então eu fico feliz e agradeço a Deus pelo meu esposo, pela minha família, pelos meus filhos. E agradeço a Deus pela oportunidade. É o que eu tinha para falar. E eu creio em nome do Senhor Jesus, que foi para Jesus que eu falei. E se Deus tocou para mim falar sobre o perdão, eu fiquei feliz. Agradeço a Deus pela oportunidade.